Na pequena cidade de São Vicente do Sul, um restaurante simples abrigava histórias não contadas. Entre elas estava a de um jovem que sempre comia sozinho no mesmo canto, olhando para o prato com olhos perdidos. Seu nome era Rafael, mas ninguém ali sabia disso, nem a dona do restaurante, nem os clientes habituais. Ele chegava todos os dias às 13 horas em ponto, pedia o prato do dia e comia em silêncio. Marina, a proprietária, observava em silêncio o padrão. O garoto nunca tinha dinheiro visível, mas mesmo assim era servido. Isso acontecia porque Marina, tocada pela aparência cansada do rapaz, decidira pagar as refeições sem contar a ele. Era um segredo de compaixão, guardado em silêncio e com carinho. Rafael era magro, usava sempre a mesma camisa azul desbotada e carregava uma mochila gasta. Os clientes comentavam que ele parecia perdido no mundo, mas ninguém ousava se aproximar. Marina, no entanto, se sentia ligada a ele de alguma forma que não sabia explicar. Talvez fosse instinto materno, ou talvez algo mais profundo. Ela mesma já havia perdido um filho para a guerra, e esse silêncio de Rafael despertava lembranças doloridas. A cada dia, ela separava um prato com porção reforçada, fingindo ser parte de uma promoção. Rafael, com olhos surpresos e grato, aceitava sem perguntar. O silêncio entre os dois era mais forte do que palavras. Marina começou a notar detalhes no comportamento de Rafael. Ele comia rapidamente, como se estivesse sempre com pressa ou medo de ser mandado embora. Não falava com ninguém, mas observava tudo ao redor com atenção militar. Certa vez, ela o viu ajudando um senhor a levantar uma sacola caída sem dizer uma palavra sequer. Era gentil, mas contido. Sempre se sentava perto da janela, onde podia ver quem entrava e quem saía. Marina suspeitava que aquele garoto carregava traumas. Talvez fosse um ex-morador de rua ou alguém fugindo de algo. Mesmo sem saber, ela decidiu que continuaria ajudando. O restaurante de Marina ficava próximo a um antigo campo de treinamento militar, agora desativado. A cidade, apesar de pequena, tinha uma forte ligação com o exército. Muitos filhos da região haviam se alistado e partido para operações que jamais os trouxeram de volta. Marina sabia o que era esperar notícias que nunca chegavam. Por isso, quando viu Rafael pela primeira vez, sentiu uma dor familiar no peito. Algo na postura dele lembrava seu filho desaparecido na missão no norte do país. Ela decidiu ajudar aquele garoto como se fosse um acerto com seu próprio passado. Era mais do que comida, era redenção. Todos os dias, Rafael comia e saía sem falar com ninguém, mas Marina começou a notar que ele deixava bilhetes, escritos à mão, curtos, deixados debaixo do prato. Obrigado, comida boa, você é gentil. Nenhuma assinatura, apenas pequenas frases que aqueciam o coração da mulher. Ela não respondia, mas guardava cada bilhete em uma caixinha no fundo do restaurante. Aqueles pequenos gestos criaram um laço invisível entre eles. Ela nunca perguntava nada, e ele nunca explicava. Mas todos na cidade já percebiam o cuidado silencioso entre os dois. Era uma conexão construída em silêncio e respeito. Um dia, Rafael não apareceu. Marina sentiu o vazio como um soco. Esperou até o fim da tarde, olhando pela janela com o prato preparado. No dia seguinte, o mesmo. E no terceiro, ela já estava prestes a chamar a polícia. Mas ao anoitecer, ele apareceu, com o rosto marcado, olhos vermelhos e passos arrastados. Marina não perguntou nada, apenas serviu o prato e colocou um suco ao lado. Ele comeu mais devagar dessa vez. Antes de sair, deixou um bilhete maior do que o habitual. Marina esperou ele ir embora e, com as mãos trêmulas, abriu o papel. O bilhete dizia: fiquei fora por causa de algo que aconteceu. Mas voltar aqui me lembra que ainda existem pessoas boas. Obrigado por isso. Marina sentiu as lágrimas escorrerem sem controle. Guardou o bilhete com os outros e ficou mais atenta a Rafael desde então.
Ela começou a preparar os pratos com mais cuidado, como se estivesse cozinhando para alguém da família. Incluía sempre algo doce, mesmo quando ele não pedia. Rafael não sorria, mas seus olhos mostravam gratidão. Aos poucos, ele parecia menos tenso. E Marina sabia. Aquele garoto estava reaprendendo a confiar. Alguns moradores começaram a fazer perguntas. Por que você ajuda esse menino? Ele é parente seu? Você não tem medo? Marina respondia sempre com um sorriso calmo. A gente não precisa conhecer a dor de alguém para querer aliviar, né? Ela sabia que os boatos viriam, mas não se importava. Seus clientes mais antigos a respeitavam e logo pararam de perguntar. O restaurante voltou à rotina normal, mas com um novo detalhe. A cadeira de Rafael estava sempre reservada. Ninguém mais sentava ali. Era como se a cidade, silenciosamente, respeitasse aquela história sem explicação. O clima da cidade mudou, quando um jipe militar passou pela praça principal. Era incomum ver veículos oficiais por ali, já que o quartel havia fechado anos antes. 3 soldados uniformizados desceram e perguntaram discretamente sobre o restaurante de Marina. Foram direto até lá e pediram para falar com ela em particular. Os olhos dela se arregalaram, lembrando do filho perdido. Mas os homens eram gentis e respeitosos. Disseram que estavam procurando por um jovem chamado Rafael. Marina congelou por um instante, mas respondeu com cuidado. Ele almoça aqui, sim, mas por quê? O soldado mais velho explicou que Rafael tinha desaparecido de uma unidade militar há meses. Disseram que ele estava em licença médica, mas nunca voltou. Marina sentiu o chão faltar. Ele é soldado? Sim, senhora. Um dos nossos melhores recrutas, mas passou por algo traumático. O coração dela acelerou ao ouvir a palavra trauma. Eles pediram para conversar com ele assim que ele aparecesse. Marina, ainda em choque, concordou. E naquele momento, ela entendeu que o silêncio do garoto carregava mais peso do que imaginava. Rafael apareceu no restaurante no dia seguinte, como se nada tivesse acontecido. Marina notou que ele estava mais tenso, como se pressentisse algo. Ela o atendeu com a mesma delicadeza de sempre, mas por dentro o coração batia rápido. Os soldados haviam prometido voltar naquele dia. Ela decidiu não contar nada ao garoto por enquanto. Deixou o prato pronto, serviu um copo d'água e ficou de olho na porta. Rafael comia com calma, mas seu olhar parecia mais atento do que o habitual. Era como se ele estivesse esperando por algo, ou por alguém. O jipe militar estacionou novamente, em frente ao restaurante. Rafael não reagiu, mas sua mão tremeu levemente ao segurar o garfo. Os 3 soldados entraram, dessa vez sem farda completa, apenas com jaquetas com brasões. Marina deu um leve aceno para Rafael, que entendeu imediatamente. Ele respirou fundo, limpou a boca com o guardanapo e se levantou calmamente. O soldado mais velho estendeu a mão. Rafael, precisamos conversar. O jovem olhou para Marina, como se pedisse apoio silencioso. Ela assentiu com a cabeça, demonstrando que ele não estava sozinho. Então, Rafael seguiu os homens até a mesa do fundo. A conversa durou quase 1 hora, longe dos ouvidos dos outros clientes. Marina fingia arrumar as mesas, mas não tirava os olhos do canto. Os soldados falavam baixo, mas o tom era firme. Rafael, por outro lado, permanecia calado, por longos momentos, respondendo apenas com gestos ou frases curtas. Em certo momento, ele abaixou a cabeça e passou as mãos pelos olhos. Marina quis se aproximar, mas respeitou o espaço. Ao final, os homens se levantaram e pediram café. Marina trouxe as xícaras, tentando captar qualquer expressão no rosto de Rafael. Ele parecia abatido, mas mais leve. Ao saírem, os soldados agradeceram a Marina com um aperto de mão firme. A senhora não tem ideia do quanto ajudou esse menino. Um deles completou. O que a senhora fez por ele salvou. Mais do que um soldado,
Salvou um ser humano. Marina não segurou as lágrimas. Rafael permaneceu sentado, olhando para a mesa, ainda em silêncio. Quando ela voltou para perto, ele sussurrou: "Eles querem que eu volte." Marina sentou à frente dele e pegou em sua mão. "E você quer?" Ele demorou alguns segundos. Depois respondeu: "Acho que sim, mas tenho medo." Ela apertou sua mão com carinho. Naquela noite, Rafael voltou para casa, mas algo havia mudado. No dia seguinte, ao chegar no restaurante, ele trouxe flores. Entregou para Marina sem dizer uma palavra. Era um agradecimento silencioso, mas cheio de emoção. Marina colocou as flores em um jarro sobre a mesa dele. A partir daquele dia, Rafael começou a se abrir um pouco mais. Disse que havia servido em uma missão internacional, que viu coisas difíceis de esquecer. Ficou em choque pós-traumático e simplesmente fugiu. Encontrou abrigo na cidade pequena e o restaurante de Marina foi seu refúgio. A comida dela, disse ele, o manteve de pé. Os dias passaram e Rafael começou a ajudar no restaurante. Lavava pratos, organizava cadeiras, servia cafés. Marina não cobrava nada, mas ele insistia em retribuir. A presença dele trouxe um novo ar ao lugar. Os clientes começaram a simpatizar com aquele jovem calado, mas prestativo. Marina dizia a todos que ele era da família. E no fundo era mesmo. Às vezes, à noite, eles ficavam sentados, conversando. Marina falava sobre seu filho desaparecido na guerra, e Rafael escutava com respeito e empatia. Os dois compartilhavam dores diferentes, mas com a mesma origem: a guerra. O exército voltou a procurar Rafael, dessa vez com uma proposta formal. Queriam que ele atuasse em um programa de reintegração de soldados com traumas. Seria orientado por psicólogos e poderia ajudar outros militares em situação semelhante. Rafael hesitou, mas Marina o incentivou. Você pode ser luz para quem está no escuro, assim como alguém foi para você. Ele compreendeu. Aceitou a proposta, mas pediu para continuar morando na cidade. O exército concordou e o transferiu. Oficialmente, pela primeira vez, Rafael tinha um lar, uma função e a admiração de todos à sua volta. A história de Rafael começou a se espalhar. Jornais locais escreveram sobre o garoto que comeu em silêncio e virou herói. Marina foi entrevistada, emocionada, contando sobre o início de tudo. Muitos se surpreenderam ao saber que um simples prato de comida poderia mudar um destino. Rafael não gostava da exposição, mas entendia sua importância. Ele queria que outros jovens como ele soubessem que havia saída. Continuava ajudando, no restaurante, mesmo com a nova função no quartel. E todos os dias deixava uma rosa branca sobre a mesa de Marina, um símbolo de respeito e gratidão. Certa manhã, uma senhora entrou no restaurante procurando por Marina. Trazia uma pasta de couro nas mãos. Disse que era da equipe de oficiais que cuidavam dos registros de militares desaparecidos. Marina ficou gelada. A mulher explicou que, ao ler a matéria sobre Rafael, reabriu o caso de seu filho. E agora tinham notícias concretas. Ele havia morrido em missão, mas seu corpo fora recentemente identificado. Marina chorou, finalmente podendo dar fim à espera. O exército prometeu um funeral digno com honras militares. Rafael segurou a mão dela e prometeu estar ao lado dela até o fim. O funeral ocorreu na semana seguinte com todo o pelotão presente. Marina pôde, enfim, se despedir do filho com a paz que nunca tivera. Rafael ficou o tempo todo ao lado dela, como um verdadeiro filho. Na cerimônia, um oficial fez um discurso emocionado sobre Marina. Disse que sua gentileza havia curado um soldado, resgatado a humanidade em meio ao caos. A cidade inteira se emocionou. Naquele dia, Rafael também prestou continência diante do caixão. Um gesto que selou sua transformação. Marina percebeu que, mesmo sem querer, havia encontrado outro filho. A nova rotina de Rafael se firmava com força.
Ele dividia seus dias entre o restaurante de Marina e o programa de apoio do Exército. À noite, ajudava veteranos que chegavam em silêncio como ele. Marina observava tudo com orgulho silencioso. Sua dor pela perda do filho se suavizava com o crescimento de Rafael. Ele falava mais, sorria mais e até contava piadas secas do seu jeito tímido. Os dois se completavam. Era como se a vida tivesse costurado um novo laço entre dois corações partidos, um vínculo que guerra nenhuma poderia destruir. Com o tempo, Rafael passou a dar palestras em escolas da região. Falava sobre disciplina, coragem e saúde mental dos soldados. Sempre contava sua história com poucas palavras, mas com verdade. Em cada sala, os jovens se emocionavam e os professores o aplaudiam. Marina assistia a algumas dessas palestras escondida no fundo, com lágrimas nos olhos. Nunca buscou crédito algum, mas sabia que seu gesto inicial foi a faísca. O restaurante ficou conhecido como a Casa do Soldado e a comunidade o abraçou. Turistas apareciam só para ver o lugar onde tudo começou, mas Marina mantinha tudo simples como sempre. Uma equipe de documentaristas surgiu com interesse em registrar a história. Queriam contar sobre Rafael, sobre Marina e sobre como um prato de comida salvou uma alma ferida. Marina recusou no início, desconfortável com a exposição, mas Rafael a convenceu. Se isso tocar mais alguém, vale a pena. O documentário foi gravado ao longo de um mês, com depoimentos de soldados, moradores e clientes. As câmeras capturaram cenas cotidianas, mas cheias de significado. O lançamento aconteceu em um cinema local e a sessão terminou em lágrimas. A história deles já não era mais local, era universal. No meio de tudo isso, uma proposta inesperada surgiu. Um dos oficiais do alto escalão convidou Marina para receber uma medalha de reconhecimento civil. Seria entregue em uma cerimônia oficial do Exército. Ela ficou nervosa, mas Rafael a acompanharia. O evento aconteceu em Brasília e Marina usava um vestido simples e um sorriso tímido. Quando seu nome foi chamado, o general declarou: "Esta mulher salvou um guerreiro com carinho e arroz com feijão." A plateia riu e aplaudiu. Marina foi às lágrimas. Pela primeira vez, se sentiu verdadeiramente honrada pela dor que carregou por tantos anos. Depois da cerimônia, Marina e Rafael voltaram à cidade com o coração leve. O restaurante estava cheio de flores e bilhetes deixados por clientes e amigos. A cidade inteira os esperava com cartazes e abraços. A recepção parecia de heróis de guerra, e de certa forma era. Marina olhava para tudo sem acreditar. Ela só tinha dado comida a um garoto, mas agora percebia o tamanho daquilo. Rafael organizou uma pequena festa na praça central. Tocaram músicas antigas, houve discursos e até uma salva de palmas coletiva. Era uma celebração da vida, da bondade e da cura. Na manhã seguinte, Rafael sentou-se com Marina para uma conversa séria. Disse que estava pronto para seguir um novo passo. O Exército queria promovê-lo a um cargo administrativo em outra cidade. Seria um centro de acolhimento de soldados com estresse pós-traumático. Ele seria o coordenador do projeto. Marina sorriu com os olhos marejados. Sentiria sua falta, mas sabia que ele precisava voar. Rafael prometeu visitá-la todo mês, sem falhar. Marina entregou a ele uma foto do restaurante e outra dela com seu filho. "Leve com você, assim nunca estará sozinho." Ele a abraçou com força. A despedida foi difícil, mas serena. Rafael partiu de jipe, dessa vez conduzido com orgulho. O mesmo veículo que antes trazia lembranças ruins, agora era símbolo de esperança. Marina acenou da porta, segurando a bandeja onde por tanto tempo serviu refeições silenciosas. Durante a semana, ela voltou à rotina no restaurante. Mas agora, ela tinha novos visitantes, soldados em busca de conselhos. Rafael mandava cartas
e mensagens contando histórias tocantes. Em cada uma havia sempre a mesma assinatura: com amor, seu filho de coração. Marina respondia a todas, com palavras doces e esperançadas. Com o tempo, Marina passou a escrever um livro. Contaria sua história e a de Rafael com detalhes. Cada capítulo começava com uma receita e terminava com uma memória. Ela misturava culinária e emoção como só ela sabia. O livro foi publicado com o título O Prato que Salvou um Soldado. Tornou-se um sucesso entre leitores e veteranos. Marina foi chamada para feiras literárias e entrevistas. Mas ela sempre dizia: sou só uma cozinheira que escutou o silêncio de um menino, e isso bastava para tocar corações. A história continuava, viva em cada página. Rafael retornou um ano depois, em uma visita surpresa. Usava farda nova, mais confiante do que nunca. Marina chorou ao vê-lo atravessar a porta do restaurante. Ele a ergueu num abraço forte, como se ela fosse sua mãe biológica. Trouxe um presente especial, uma placa dourada com o brasão do exército e a seguinte frase: por salvar um soldado sem armas, com afeto e coragem. Marina pendurou a placa na parede ao lado da primeira foto que tiraram juntos. O restaurante agora era mais que um local de refeições. Era um memorial vivo de amor e superação. No final, a história de Marina e Rafael não era sobre guerra, era sobre empatia, resiliência e o poder de um gesto simples. A mulher que pagava silenciosamente o almoço de um garoto salvou um soldado, sem nunca empunhar uma arma. E o jovem que comia em silêncio tornou-se um herói com voz e missão. O exército ganhava mais do que um homem, ganhava um símbolo de cura. Marina envelhecia em paz, sabendo que seu filho e Rafael estariam sempre com ela. E a cidade jamais esqueceu a mulher que mudou o destino de um soldado com um prato de arroz e feijão. Gostou da história? Quer mais conteúdos transformadores, inspiradores? Então não deixe de se inscrever. Ative as notificações para receber em primeira mão novos capítulos, relatos e histórias que celebram o verdadeiro significado do respeito e da coragem. Sua inscrição faz toda a diferença. Junte-se a nós!